Olá, pessoas, tudo bem? Eu me chamo Tainara Medeiros, eu sou formada em Ciências Biológicas, sou bacharel na área e em breve eu serei mestre em Paleontologia. O meu intuito com esses vídeos vai ser ajudar a próxima geração que irá prestar a prova do mestrado, porque esse é um caminho muito solitário, estudar para o mestrado, porque diferente da graduação, a gente não tem aqui um professor que vai nos ajudar e vai ter a voz dos colegas, a voz do professor ali, é só a gente pela gente. Então eu pensei, por que não fazer diferente? Por que não disponibilizar aulas com conteúdo cobrado na prova, principalmente da URGS, né, porque é que eu vou prestar. E mas esse conteúdo também pode ser utilizado para complementar aulas de vocês, pode ser utilizado também para outras universidades, então sintam-se à vontade aqui. Então, vamos começar com aquela parte bem clichê de histórico da ciência que a gente está estudando. E então, hoje em dia é muito fácil da gente associar essas figuras, coisas estranhas que a gente encontra dentro das rochas com organismos, né? Só que nem sempre foi assim. Antigamente era muito esquisito para as pessoas conseguirem associar e pensar que aquilo ali era um organismo e que aquele organismo tinha vivido ali há muitos e muitos e muitos milhões de anos, às vezes até bilhões de anos. Então, né, nessa parte aí mais de pesquisa histórica, o que que dá para encontrar? Primeiro, a gente consegue encontrar que a galera achava que, por exemplo, que os mamutes, eles poderiam ser alguns seres mitológicos esquisitos encontrados nessas rochas, tipo, ao invés de dizerem que talvez eram elefantes mortos, a galera preferiu dizer que era pertencente da mitologia. E uma das coisas também muito estranhas, e também legais de se pensar, de ver como o pensamento evoluiu, né, de antes para agora, a galera também achava que, por exemplo, os peixes, e que eram encontrados em rochas que atualmente estão em ambiente continental, esses peixes eles teriam saído do mar e eles teriam tentado nadar para dentro do continente, e aí eles teriam encalhado e morrido no continente. Tipo assim, há muito tempo atrás a galera não tinha noção que talvez, né, existia tectônica de placas e que às vezes o que hoje em dia é continente já pode ter sido oceano, então era um pensamento bem diferente do nosso de atualmente. Nesse momento aí, pelo século XV, XVI e até antes disso, né, a gente tá bem ligado que a Bíblia era o que comandava tudo, né? A galera lia o livro da Bíblia e dizia que foi assim e é assim e não se dá para questionar. E uma das coisas que fizeram ali de estudos com a Bíblia é que eles falaram que a Terra tinha aproximadamente 6 mil anos, o que é muito pouco levando em consideração o conhecimento que a gente tem hoje em dia, né? Só que a galera achava isso. E uma das explicações que eles acharam para os fósseis é que, na verdade, essas figuras de pedra aqui eram coisas que o diabo botou para sacanear e abalar a fé de todo mundo. E que. Então, que, tipo, quem estudasse os fósseis e tentasse entender que eram esses organismos seriam, tipo, hereges perante a visão da igreja e perante a visão bíblica também. O que é muito doido pensar que de explicação mitológica, como era antes, a gente foi pra explicação de o demônio sacaneando com todo mundo. Mas então, né? A gente sempre tem as ovelhas que vão contra o rebanho delas, e uma dessas ovelhinhas aqui foi esse tio aqui, o Leonardo da Vinci. Esse maluco, ele não foi só um pintor, ele também foi um grande cientista, e por aí era o século XV mais ou menos. Ele começou a se questionar principalmente das conchas que ele encontrava ali em regiões continentais, em algumas montanhas. E a galera já começou a falar um pouco, né, que talvez esses organismos das rochas, que eles achavam que eram figuras agora colocadas pelo demônio, talvez fossem coisas que Deus descartou ali durante o dilúvio, né? E aí, o Leonardo da Vinci ele começou a se questionar, porque não fazia muito sentido, né? Porque na Bíblia tá dizendo ali que o dilúvio durou acho que 40 dias, só que não fazia sentido elas terem sido transportadas do oceano, que era, tipo, muito longe, para a parte que tinha as montanhas. Era uma distância muito grande para essas conchas super frágeis terem percorrido e elas estarem inteiras. Além disso, elas estavam em posição de vida, então é meio difícil a gente ter transporte com organismos em posição de vida. Então esse cara aí lá no século XV já começou a se dar conta disso. E além disso, ele viu que um único dilúvio não explicava tudo, porque tinha ali algumas camadas, né? Que daí tinham as conchinhas, essa camada aqui pintadinha,
E aí tinham camadas que não tinham conchinhas, e aí tinham camadas que tinham conchinhas de novo, e camadas que não tinham conchinhas. Deu pra entender o raciocínio, né? E como é que um único evento de dilúvio teria ocasionado essas quebras, esses momentos, esses hiatos aqui sem conchas? Então a galera começou a falar que talvez tivessem tido vários dilúvios. Já para o século XVI, um pouco mais atual, né? Nem tanto. Um outro cara importante, Nicolau Steno, ele começou a observar os arenitos. Arenito é uma rocha formada a partir de areia, né? Que é um tipo de grão. E, e esse cara ele começou a pensar que talvez essas rochas tivessem idades de formações diferentes e não teriam tipo uma única formação, como a Bíblia dizia. Que é aquela padrão que Deus criou a Terra lá em 6 dias. Então teria tido um único advento que Deus criou todas as rochas. E aí esse cara começou a pensar que se o arenito já tinha sido areia, então os arenitos eles têm idades diferentes, porque aquelas areias irão se formar, se compactar em arenitos em momentos diferentes. Além disso, uma outra sacada muito maneira que ele teve foi que, por exemplo, os fósseis contidos nesses arenitos, eles foram incorporados quando o arenito ainda era areia, grãozinho, né? Então, esses fósseis eles eram mais antigos do que a formação dessa rocha, porque os fósseis são contidos em rochas sedimentares. E uma das coisas que dá pra gente pensar é, por exemplo, vamos pensar aí num laguinho estagnado, que é um laguinho ali sem muita renovação, muita circulação de oxigênio, que se cai uma folha, vamos tentar desenhar uma folha aqui, tá horrível, mas vocês entenderam. Tá numa lama aqui, e aí essa folha cai quando é lama. E aí depois de muito tempo, essa lama aqui solidifica e vira um lamito, que é uma rocha. E aí essa folha, então, ela caiu quando ainda era lama. Então ela é mais antiga do que a formação do lamito. Aí, ainda no século XVI, um outro cara importante aqui, né, foi o Sr. Hooke. O Sr. Hooke, sim, aquele mesmo que criou o microscópio. Assim, imagina, tu criou um microscópio e tu consegue ver muita coisa que ninguém conseguia ver antes, porque, né, nossos olhinhos têm uma capacidade meio limitada de enxergar coisas pequenas e até estruturas muito específicas. E aí esse cara ficou muito alucinado observando as coisas com o microscópio dele, e ele começou a descrever muitas espécies e também observar muitas coisas pequenas. E ele começou a observar também fósseis. E uma das coisas que ele se deu conta é que em diversas rochas as espécies meio que tinham um tempo de vida fixo. Que se tu encontrava uma espécie A numa rocha 1, que correspondia a um período X de tempo, tu não ia encontrar esse mesmo fóssil A em uma rocha 2 num período Y. Aí, uma outra coisa que esse cara também começou a fazer, né, com isso, meio que é naturalmente, né, vem as comparações cronológicas, que ele começou a dizer, bah, olha só, se eu tenho o conjunto A, B e C dentro de um determinado tempo, então, se eu tiver esse mesmo conjunto A, B e C de fósseis em uma outra rocha, talvez elas sejam do mesmo tempo. E além disso, ele começou a ter aí umas percepções das ideias de extinções, porque então, extinção também foi um assunto polêmico há muito tempo atrás, porque a gente está ligado ali, né, que a Bíblia diz que a gente e os outros seres são obras de Deus e como Deus poderia matar a sua obra, sendo que a sua obra é perfeita. Então, por que teria extinções? Se é tudo perfeito e bonito, por que Deus mataria a sua obra? Por que um artista terminaria com a sua obra? Aí outro cara muito interessante foi o senhor Linneu. A gente sabe que o tio Linneu aí, ele fez aquele descrição lá de todos os organismos, todos não, né? Grande parte dos organismos, um cara foi muito maluco, descreveu muita coisa. E aí ele criou todo aquele sistema lá que a gente conhece de reino, filo e tudo mais, que inclusive vou dar um macete aqui, ó. A gente pensa em reino, que é o raio, aí forte, que é o filo, o C, que é a classe, caiu, o O, que é a ordem, caiu ontem, o F de família, que é fez, o G de gênero, grande, e o E de espécie, estrago. Então, raio forte caiu ontem, fez grande estrago. Assim vocês decoram a ordem de como é o negócio aqui, né? Toda a classificação mais básica da vida. Mas enfim, voltando aqui para o Linneu, ele descreveu diversos organismos, e dentre esses organismos que ele descreveu e nomeou, ele nomeou os fósseis também, porque ele viu que eles eram organismos. Ele disse: não, esses bichos vão ser tratados como bichos
e em plantas e bactérias e tudo mais, não exclui-os, né? Então vai ter todo mundo vai ter o seu nomezinho, sim. Ninguém tem o que reclamar aqui. Depois do Linneu veio o Cuvier, que foi um grande anatomista. Depois mais a gente vai falar sobre esse maluco em umas próximas aulas, então fiquem ligados. Mas então, por enquanto aqui vamos só falar que ele foi um anatomista. E aí, tá, né? Ele era um burguês safado, e como todo burguês safado, ele tinha acesso a muita coisa. E ele ganhava muito organismo diferente. E uma das coisas que ele ganhou foi um tubarão. E ele começou a estudar os dentinhos do tubarão, que é mais ou menos uma coisinha assim. Aqui, muito mal desenhado, mas tá aí. E aí ele viu que, na verdade, essas estruturas eram dentes de tubarão. O que chamou muita atenção dele, porque tinha um fóssil, que era, a tradução do nome dele é línguas de pedra, que a galera dizia ser de línguas de serpentes ou de dragões. Acho que o nome em latim é Glossopteris, uma coisa assim, mas enfim. E aí ele conseguiu associar esses dentes, que na verdade a galera achava que eram línguas, ao tubarão, porque ele teve acesso a isso. Mas enfim, voltando aqui para a aula, assim, essas partes das fofocas. Esse cara, aqui tá, né? A gente estava aqui na época das grandes navegações. Então a galera estava conhecendo todos os continentes, né? Os europeus estavam conhecendo os continentes e até nesse momento a galera já conhecia que o mamute, né? Já tinha dito que o mamute era um aparentado elefante. Só que então a teoria que eles tinham, é como eles não aceitavam a extinção, é que na verdade esse ser não estava extinto, ele só estava em algum lugar do planeta que a gente não tinha encontrado ainda. Só que já estava tendo as grandes navegações, todo mundo já tinha pisado em todos os continentes. Então, como que um bicho enorme, do tamanho de um elefante, ninguém teria visto caminhando por aí? E aí isso começou a botar em xeque lá aquela discussão de que extinção não existia. Porque não dava mais, não sustentava mais o argumento. É claro, né? Tivemos a parte clássica 1, né? Que é o histórico de todas as aulas. A gente vai ter também agora a etimologia dos nomezinhos aqui. Então, né? A gente falou de paleontologia e de fósseis, mas o que isso significa? Paleontologia vem do nome que é palaios, que significa antigo. Aí tem o ontos, que significa ser, e o logos, que significa estudo. Então, o que é paleontologia? O estudo dos seres antigos. Se eu não me engano, é derivado de palavras gregas. E aí tem o fóssil, que é derivado de uma palavra latina, que é fossilis, que significa extraído da terra, porque né, os fósseis vêm da terra não tipo terra que a gente brinca na escola e come terra quando é criança, mas da terra, terra, planeta, terra, terra como um todo, entendeu? Deu pra entender, né? Mas então, como diabos um fóssil se forma? Isso será cena de uma próxima aula. Mas aqui eu vou dar um spoiler, claro, só pra dar uma introduzida e a aula também não ficar tão curta. A gente divide os fósseis e as estruturas capazes de se fossilizar em dois grandes grupos: as partes duras e partes moles. Partes moles, acho que mais óbvio de se entender, que é tipo a carninha, o músculo, a coisinha mole que tem no nosso corpo, os órgãos, coisa assim. E aí as partes duras, eu vou abordar mais aqui porque elas são mais difíceis de entender, talvez, mais variadas. A gente tem a sílica, que é o que compõe, por exemplo, as espículas das esponjas lá. Ah, e também compõe algumas carapaças de foraminíferos, algumas testas de foraminíferos. A gente tem o carbonato de cálcio, que é o que está presente lá nas conchas. A gente tem o fosfato, que é o que está presente aqui nos nossos ossos. A gente tem a quitina, que é o que está presente no exoesqueleto dos insetos. Caso exoesqueleto seja um termo muito novo para alguém, não sei se você, que não conhece o termo ainda, já está passeando por algum parque, alguma coisa assim, e encontrou uma estrutura que era tipo uma cigarra, só que era uma casca oca de cigarra. É isso que é o exoesqueleto. Tipo, o bicho nasce. Nasce não, né? O bicho fica dentro do seu esqueleto, que é um esqueleto externo, e aí ele vai crescendo, crescendo, até que ele não cabe mais naquele esqueleto. E aí ele abre aqui, e aí ele sai todo molengão e esquisito e com um esqueletinho bem fino, e aí ele deixa aquele exoesqueleto pra fora. Pra fora não, pra trás. E aí o outro que a gente tem é a celulose. É bem popular esse aqui, né? O que compõe as plantas. Mas então, a gente tem um ciclo natural aí, né? Do rolê da vida. Que é nascer, viver, às vezes reproduzir e morrer. Teoricamente deveria ser assim.
Aí, depois que a gente morre, o que acontece? As bactérias e outras coisas, necrófagos e tudo mais, começam a nos decompor. É bonito e triste ao mesmo tempo, né? Porque tem bactérias de fora que vão aqui comer a nossa carne, tem bactérias de dentro, do nosso próprio organismo, principalmente do estômago, que vão comer toda a gente por dentro aqui depois, nosso próprio ecossistema nos traindo. Isso vai ter mais abordado especificamente uma outra aula. E também vai ter outros bichos aqui que vão vir comer a gente, fungos e diversas outras coisas. E aí, depois que a gente morre, a gente meio que retorna ao ciclo da matéria. Basicamente, a gente vira adubo ou vira comida para outro ser. Em resumo, é isso. Mas se por algum motivo bizarro do planeta esse ciclo se quebrar, o que acontece? Um fóssil se forma. Só que assim, precisa ter condições bem específicas para ele se formar. Parece que é super comum, porque a gente tem vários fósseis, mas não é tão comum assim, levando em consideração que são poucas espécies do planeta que deixaram vestígio nas rochas. Mas a gente também vai discutir sobre isso em outra aula, mas voltando aqui para o fóssil. Para ele se formar, a gente precisa de umas situações específicas. Primeiro é o soterramento rápido. Lembra que eu falei lá da laminha e do lamito na folha? É isso, ela precisa soterrar rápido. Precisa ter, tipo, naquela folha lá caiu uma outra camada de lama e assim mais camadas e mais camadas, fazer um soterramento rápido. Por que, que o soterramento rápido faz? Ele cria um ambiente sem oxigênio. E sem oxigênio, grande parte das bactérias não conseguem nos decompor, que são as bactérias que dependem do oxigênio. E essas são as mais efetivas assim em decompor. Só que também o modo de vida e o ambiente que esse organismo vivia vai influenciar. Como, por exemplo, às vezes o modo de vida, tipo, um organismo pichuchuco, ele vai conseguir ser recoberto muito mais rápido por sedimento que um organismo grande. O ambiente que você está vivendo no ambiente praial, lá onde tem muita onda, é muito difícil de fossilizar e ter registro, porque, tipo, aquilo lá, né, onda batendo no bicho e destruindo tudo. Mas se o bicho vive lá num ambiente mais calmo, tem uma chance dele se fossilizar, né, melhor. E também a composição do organismo, que a gente já falou lá, né, que a composição, basicamente, do seu esqueleto, essa parte dura. A parte de quebra de expectativa. Tá, mas o fóssil se formou. Agora ele tá livre, seguro de todo o mal que o assombra. Não. Tem diversos outros processos que vão atuar para destruir o fóssil, desde o soerguimento até a subsidência. Vai ter também os próprios paleontólogos destruindo os fósseis. Então, os próprios paleontólogos vão a campo e exploram desenfreadamente os campos e não fazem as coletas direito, destroem os fósseis. E não fazem as anotações, principalmente da geologia, quando são paleontólogos biólogos. Crítica para a minha própria raça, digamos assim. Mas enfim, tem diversos outros processos que vão destruir esse fóssil e a gente vai explicar isso melhor em uma próxima aula também. Tudo isso é só um grande spoiler. Tá, lembra que eu falei lá da carninha das partes moles? Tem registros muito específicos que partes moles fossilizaram. Não bem a parte mole em si. Em algum sim, na real. Então vamos conhecer um pouco mais desse mecanismo bizarro. O primeiro, o mais conhecido, o mais popular. Tá ouvindo a musiquinha do Jurassic Park? É isso mesmo, a gente vai falar de âmbar. Então, primeiramente, vamos começar explicando o que é o âmbar, para quem não conhece. O âmbar é uma resina que as árvores, algumas árvores, angiospermas e gimnospermas, soltam quando elas têm algum tipo de machucado, alguma coisa. Então, pensa só, teve uma chuva, tchá, 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 deu um trovão e quebrou esse galho aqui. E aí, desse galho vai ser essa resina que ela é muito pegajosa. E aí vai ter esse mosquito aqui bocosão, que ele vai estar ali depois da chuva, né? Voando. E aí ele vai achar essa resina aqui amarela, muito bonita e brilhante. Ele vai pousar aqui. É tipo aqueles pega-mosca. E aí esse bicho vai ficar ali pegajoso, não vai conseguir sair. E aí depois, com os raios solares, né? Depois que passa a chuva, sempre tem o sol bonito. Vai deixar essa resina dura aqui, né? E aí essa resina vai cair, vai estar ali rolando no chão, com o mosquito dentro já morto. E aí, para que isso aqui seja de fato virado fóssil, né, precisa ser incorporado no sedimento. Mas uma das coisas legais é que a resina, ela é tipo, tem. É tipo um agente embalsamador.
que consegue proteger, tipo, o DNA, a coloração, coisa assim, mas só pequenos fragmentos de DNA, tá? Não vai achando que vai dar pra gente criar um dinossauro com a partir de sangue que o mosquito chupou lá. Não. Ficção, ficção. E aí é onde que a gente tem muito registro disso. Do Terciário, na costa sul do Báltico, e na República Dominicana também. Se a gente for ter algo semelhante a um Jurassic Park, vai ser um Pleistoceno Park. Porque na criopreservação, que é a preservação a partir do gelo, a gente consegue sim extrair DNA em grande quantidade possível de clonar organismos. Que isso aí é uma discussão bem interessante feita pelos conservacionistas atuais. Mas enfim, como que acontece? O bicho estava lá, né? Vamos pegar aqui o exemplo do mamute caminhando lá, principalmente no Alasca e Sibéria. Caminhando de boa, morreu congelado, se congelou. E aí a parte legal desse tipo de preservação é que, tá, né, tu preserva a carne como um todo, o músculo e tudo mais. Inclusive alguns mamutes foram achados sem os topinhos aqui das costas, porque foi comido por lobo. E assim como no freezer, uma carne dura bastante tempo, uma carne congelada em uma temperatura absurda, como é o Alasca e Sibéria, ela também vai durar muito tempo. E aí os lobos comeram essa carne. E ficaram de boas. Mas enfim, voltando aqui. É preservado também no estômago as últimas refeições que esses animais tiveram. Então conseguiu fazer um estudo paleoecológico bem legal de conseguir associar tipo, a planta que o bichinho estava comendo antes de morrer com ele, né? Fazer as relações tróficas e tudo mais. E tá, como eu disse, né? Os registros aqui é Pleistoceno na Alasca e Sibéria. E agora vamos falar sobre a mumificação. Acho que isso daí também é um bem comum e fácil de imaginar. Mas vamos lá, né? A mumificação é basicamente a dessecação dos tecidos. Daí a gente tem muito registro de preguiças do Pleistoceno na Patagônia. Basicamente assim, gente, o processo de fazer um tomate seco. Joga no sol, desidrata, mas vai preservar a semente, vai preservar como é a pelezinha. Então, não tem muito o que explicar, porque isso aqui é bem didático e dá pra entender bem de boa. Então é só basicamente uma carne seca de preguiça que eles encontraram. E aí tem a Ozocerite e as lagoas asfálticas. É basicamente lugares assim onde tem afloramentos de petróleo no continente. E aí o petróleo, assim como o âmbar, é uma coisa pegajosa. E aí a manada aqui de rinocerontes estava caminhando de boa, fugindo de alguma coisa, talvez. E eles passaram por essa lagoa aqui. E aí eles encalharam e morreram porque é grudento. E aí é muito legal porque é um efeito em cascata, basicamente. Que daí isso aqui é carne fresca no pedaço que não vai conseguir sair, né? Aí vem os predadores aqui tentarem comer. E aí eles encalham aqui também. E aí assim começa um grande rolê que a galera achou muito bicho morto dentro dessas parafinas, né? E alguns casos, os fósseis são completamente pretos e porque estão incrustados de piche, se eu não me engano. Mas dá pra ter, tipo, os detalhes anatômicos e tudo mais. E a gente tem registro disso no Pleistoceno na Espanha, nos Estados Unidos e Polônia. E aqui os grandes exemplos de ouro de preservação de partes moles. Primeiro a gente tem o Folírio Burks no Canadá, que data ali do Cambriano, mais ou menos 542 milhões de anos atrás, que preservou muitos organismos de corpo mole. Não vou me adentrar muito disso, porque numa próxima aula também vai ter toda a explicação desses exemplos de ouro. E a gente tem a formação Santana do Cretáceo, aproximadamente 65 milhões de anos, o Cretáceo, não a idade da formação Santana e tudo mais. Acho que deu pra entender. Que também tem preservado diversos organismos. E os mais populares são os peixes, mas também não vou me adentrar muito nisso, porque, como eu já disse, na próxima aula tem explicando bem a fundo. Tá, mas quero saber das partes duras, como é que um osso, como é que uma concha vai virar fóssil. Vamos lá então? Vamos começar por um mais suave, que é a incrustação. É bem comum em ambientes de caverna, que os organismos ou eles viviam na caverna, ou eles foram arrastados para dentro dessa caverna. Mas basicamente o que é a incrustação? A água é o agente mais importante para a fossilização, tá, galera? Aí a água, ela carrega diversos mineraizinhos nela, e conforme ela passa pela carcaça que está ali em decomposição, a carcaça meio que vira um núcleozinho agregador que atrai esses minerais, e aí esses minerais vão ficando depositados ao entorno de toda a carcaça. Faz realmente uma incrustação, como faz jus ao nome. E lembra que eu falei que era muito comum lá em ambiente de caverna? Então,
Essas cavernas geralmente têm pingando do teto carbonato de cálcio, CaCO3. E esse carbonato de cálcio da água ali, ele fica incorporadinho aqui e incrusta o esqueletinho que tiver ali dentro. E aí o próximo é a permineralização. Aí de novo aqui, né? A gente, água, água super top, super importante. Inclusive, você já bebeu água hoje? Se ainda não, por favor, beba água. A água é boa para fossilizar, mas também para te manter vivo. Tá, água carregando minerais aqui, né? Aí a gente tem estruturas que são porosas. Uma delas é o tronco das árvores. E outras também, tipo, alguns tipos de ossos mais esponjosos, porosos, tipo vértebra, o externo, que é aquele ossinho ali do peito que as costelas se juntam. E a água vai passar por aqui, tchu, 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 e aí vai passar água e vai deixar vários mineraizinhos aqui dentro que vão preenchendo essas cavidades, esses canalículos. E, tipo assim, é muito pequenininho esse mineral. Tão pequenininho que consegue preencher, tipo, os espaços intercelulares e que se tu faz lâminas histológicas, tu consegue ver, tipo, organização celular e tudo mais. Então, é um processo lento e que ele consegue preservar muito detalhe. E agora o próximo que eu quebrei cabeça para ver como que eu ia deixar isso aqui mais didático possível. Eu pensei, por que não explicar com Pokémon? Vamos lá então. As coisas da natureza têm um equilíbrio, né? Temos formas instáveis e formas estáveis. A recristalização é basicamente a reorganização da estrutura cristalina, mas sem mudar a composição química. Como assim? Tu sabe que o Charmander, o Charmeleon e o Charizard são a mesma coisa, né? Eles têm a mesma composição química, mas eles mudam a estrutura cristalina deles, a forma deles. Eles viram um Pokémon diferente, mas ainda é o mesmo na sua essência. Assim como o Charmander vira o Charmeleon, a Opala A, que é uma forma de sílica instável, vira a Opala CT. E assim como o Charmeleon vira o Charizard, assim como a Opala CT vira o Quatso, é isso, minha gente. Vai de forma menos estável para mais estável. E aí tem alguns aqui que tem as formas intermediárias. Tem também o carbonato de cálcio, né? Que a gente tem a aragonita indo para a calcita. E tem também o disulfeto de ferro se transformando em pirita. Agora o próximo que a gente vai falar é a carbonificação, comum em plantas e também em insetos. Basicamente se forma em ambientes estagnados, né? Onde é tudo de boa, tudo na paz, tudo suave. E aí tem aquela fina camada lá de laminha recobrindo, né? O organismo que está ali se decompondo levemente. E conforme isso acontece, ele libera alguns elementos voláteis, como o nitrogênio, hidrogênio e o oxigênio. E aí, com isso, vai fazer uma pequena laminazinha, uma fina camada, uma película de carbono. E aí essa película vai preservar os detalhes anatômicos, assim, da folha e tudo mais. Basicamente, tu pegar uma folha, tipo, de ofício, passar tinta nela e passar na tua mão, e aí deixar ela um tempo ali, depois de um tempo ela vai pegar as tuas digitais e tudo mais. Então é basicamente isso, aí fica, tipo, meio que impresso, mas não é bem a impressão, porque é um processo diferente, né? Depois eu vou falar sobre impressão. E é um processo diferente porque conforme está evaporando, esses compostos voláteis, está ficando esse registro. O próximo é a substituição. Então imagina eu tenho uma concha aqui formada de carbonato de cálcio. Daí a água vem, né? Uma água que está pobre em carbonato de cálcio e rica em sílica. Aí essa água vem e começa a dissolver esse carbonato de cálcio, arrancar os pedaços dele, dessa concha. Só que ao mesmo tempo que ela arranca carbonato de cálcio, ela deposita a sílica. E aí tu tira e coloca o outro. E aí o que acontece? Depois de um tempo tu tem uma concha inteira formada de sílica, então teve uma substituição. E aí, bom, tu suspeita que isso aconteceu quando tu tem um organismo que tu sabe que ele é feito de carbonato de cálcio, ele está sendo feito de sílica, mas às vezes é meio difícil, né? Porque fóssil a gente não tem muita noção do que ele era composto antigamente. A não ser quando tu pode fazer comparações e tudo mais. Mas enfim, a substituição ela pode acontecer meio rápido ou meio devagar. Se acontece devagar, ela preserva detalhes, mas se ela acontece rápido, ela fica bem grosseira essa substituição e não preserva os detalhes anatômicos. Aí aqui agora a gente vai falar sobre os vestígios. Aqui vamos ter esse termo de impressão que eu falei antes. A concha é sempre um exemplo bem didático, né? Então vamos pensar na concha. Aí vem a água e tá passando por dentro daquela camada que essa concha estava contida, aquela camada sedimentar. Aí a água começa a dissolver essa concha. Aí tá, dissolveu a concha.
E aí essa rocha aí, essa camada sedimentar, já se litificou, virou uma rocha. E aí tirou a concha de dentro. Só que deixou aquele espaço oco da concha, né? Impresso na rocha. Aí tu tem o molde externo, que é da parte de fora dessa concha. Tu também tem o molde interno, que é tipo dos musculozinhos e tudo mais que tinha dentro da concha. E uma coisa legal é que se depois de um tempo entra mais água ali, e essa água, ao invés de tirar, como era o caso dessa primeira água que ela deposita, e por exemplo, sei lá, depositou sílica, a gente vai ter um contramolde, porque isso daqui é como se tivesse preenchido uma forma de gelo. Imagina que isso aqui é uma forma de gelo. E aí o gelo é o contramolde, que preenche uma forminha. Ah, eu esqueci de falar, mas eu não vou gravar tudo aquele slide de novo. Nos vestígios, a gente também tem outros tipos de vestígio, tá? Não só esse daí. A gente tem vestígios de que o organismo existiu, passou por ali. E aí entra os icnofósseis, que são vestígios de algum comportamento ou vestígio do organismo mesmo, né? Porque, se bem que caminhar e deixar pegados é um comportamento. Mas enfim. Aí agora, né, a gente tem essa parte dos objetivos da paleonto. O que a paleonto tem aí de objetivo? O que a paleonto tem para contribuir para o mundo? Bom, a paleonto ela tenta provar a evolução. Não, mentira, a gente não tenta provar nada. A evolução existe, por que tem que ficar provando? Ninguém prova que a gravidade existe, porque todo mundo sabe que a gravidade existe. Mas enfim, a paleonto tenta fornecer subsídios para explicar mais sobre a evolução. Além disso, a gente consegue fazer a datação relativa das camadas. Lembra que eu expliquei lá daquele conjuntinho de fósseis A, B e C? Então, a partir disso a gente consegue fazer a datação relativa, porque se eu sei que isso daqui é do ano X, se eu encontrar esse A, B, C em outro lugar, a gente também vai saber que é do ano X. Mas também vai ter uma aula só para isso. É só um grande spoiler essa primeira aula. Ajuda a fazer reconstrução paleoambiental e também paleobiogeográfica, que é uma das partes muito legais da paleonto, que é contar a história de tudo aquilo que a gente não estava ali para ver. Só que a partir dos nossos estudos como paleontólogos, a gente consegue contar essa linda história da vida. Também tem a geologia econômica, né? Porque afinal de contas a gente vive em um mundo capitalista. Então, graças a paleonto, a gente consegue fazer exploração de petróleo, a gente consegue fazer exploração de carvão, porque tudo isso, o petróleo e o carvão, eles vêm a partir dos fósseis. Show, né? Então, é isso. Eu espero bastante que vocês tenham gostado da aula. E espero que eu ajude aí a galera, né, que vai estar prestando provas aí, ou que quer estudar por curiosidade, ou estudar pra graduação. É isso, gente. Falou!